É sempre assim que nós passamos, o bem ou o mal. Tem coisas que você não precisa entender completamente, mas se você pegar, aquilo passa para você. É por isso que eu digo que o calvinismo é tão nocivo. Porque o calvinismo, que é uma doutrina diabólica que penetrou na igreja cristã ao longo das eras, tem causado estragos grandiosos. E são coisas complicadas, difíceis, são apenas especulações filosóficas, mascaradas como cristianismo. É uma praga, é uma doença que se espalha como câncer, e as pessoas nem entendem, mas muitas vezes são contaminadas, porque não precisa entender, é só pegar como um resfriado, como uma gripe, passa, é uma coisa que a pessoa pega. E hoje à noite eu tenho a pretensão de falar um pouco de verdades bíblicas que ferem as ideias diabólicas, do meu ponto de vista, calvinistas. Agora observe bem, eu não estou dizendo que os calvinistas são diabólicos, eu estou dizendo que as ideias calvinistas são, porque pintam um Deus carrasco, cruel, doentio, que tem o poder para salvar todos, mas não tem a obrigação. Mesmo assim, ele quer salvar alguns e salva os que ele quer. E mesmo assim, podendo salvar todos, ele deixa os outros irem para o inferno. A teoria diz que, essa teoria que eu chamo de diabólica, diz que antes mesmo destas pessoas nascerem, antes mesmo dessas pessoas praticarem o bem ou o mal, por causa de má interpretações de textos de... Seja bem-vindo a este canal. Diz a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mandamento bíblico. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Queridos, neste ano de 2019, o monumento da Reforma Protestante foi vandalizado por grupos de LGBT e também depois por grupos de feministas, ok? O monumento, que foi feito em 1909, em Genebra, ele foi simplesmente pichado com as cores da bandeira gay nos Estados Unidos, aliás, em Genebra. O Muro dos Reformadores foi pichado, deu um bom trabalho para pintá-lo, tirar aquelas cores ali do monumento. O monumento são 4 estátuas de Guilherme Farel, John Calvino, Teodório de Bessa e John Knox. No ano de 2018, eu tive o privilégio de conhecer Genebra e também conhecer esse monumento. Ele é bem grande, são estátuas bem grandes, é algo bem bonito de ver. Mas, passado um pouco tempo, em março praticamente, né, conforme a reportagem que eu tenho aqui, no ano de 2019, foi novamente atacado o monumento por um grupo feminista e deixaram escrito lá: onde estão as mulheres? Bem, percebemos então de que aqueles que não conhecem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, logicamente não poderíamos esperar outra coisa a não ser que essas pessoas viessem a detestar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, no final dos anos de 1990 para frente, e no início do século XXI, nessas 2 primeiras décadas do século XXI, a mídia digital tem sido explorada por pessoas que se dizem cristãs, né, e fazem variados vídeos contra a Reforma Protestante, e eu estou me referindo exclusivamente ao senhor Nathan Rufino, que fez um vídeo que tem por título A Diabólica
predestinação calvinista. Veja o nível, né, do título do vídeo dele. A diabólica predestinação calvinista. Então perceba que não é somente os ímpios que detestam a reforma protestante e os reformadores, mas também aqueles que se dizem ser cristãos, né? Aqueles que se dizem ser apologistas, aqueles que se dizem ser pastores. Entretanto, a Bíblia nos recomenda em Êxodo capítulo 20, versículo 6, para nós não fazermos uso de falso testemunho. A verdade é que centenas de militantes hoje, pela internet, seja pela literatura, militantes sinergistas evangélicos, né, desinformados pela mídia digital, aceitam falsos testemunhos facilmente em suas vidas e duplicam essas falácias em mentiras por todos os lados. O que essas pessoas chamam de demoníaco, como, por exemplo, pessoas como Natan Rufino, canal Evangelho Underground, Ezequiel Gomes, Arminianismo da Zoeira, Vailate, CPAD, Jamierso, Elias Soares, ou seja, todos aqueles que são opositores da fé monergística, eles não sabem que este apelido, calvinismo, né, não foi apenas uma teologia dos reformadores. Foi algo muito além. Foi algo cultural, ou seja, foi uma cosmovisão, que ainda é uma cosmovisão. Mas no século XVI atingiu toda a Europa. Toda uma cultura europeia ela foi mudada pela evangelização dos pastores reformados que saíram das escolas de Genebra. Desde a época dos apóstolos, né, nunca houve um período que surgisse grandes escolas para se estudar a Bíblia, como aconteceu em Genebra. Além de Genebra ser uma fábrica de pastores e missionários, e de lá saíram literaturas evangélicas para toda a Europa, que ajudaram milhares de católicos e adeptos da astrologia, de outras superstições, largaram essas coisas para seguir o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já um desses que eu citei pretende fazer uma tese ou escrever um livro apresentando que o calvinismo, né, influenciou negativamente a Europa a partir dos escritos dos reformadores. Olha, eu sinceramente não vejo a hora de um desses aí, que se dizem ser apologistas, lançar essa obra que ele disse estar trabalhando, para eu refutar de ponta a ponta essa obra que ele quer fazer e desmascarar as suas teses, que certamente serão recheadas de falácias históricas, porque é o que, infelizmente, muitos teólogos arminianos têm feito nos dias de hoje. E eu posso provar isso que eu estou dizendo. Eu leio os livros de teologia reformada. Eu não simplesmente faço como eles, porque eles não leem nada de teologia reformada. A maioria deles, pouquíssimos deles, leem realmente com o objetivo de aprender alguma coisa ou extrair alguma coisa boa para a sua vida. Ao contrário, né, eles leem tentando achar erros, tentando achar equívocos, né? E, infelizmente, eles se enrolam cada vez mais defendendo catolicismo romano, como, por exemplo, a doutrina molinista, que vem de um jesuíta, Luís de Molina. Então, eles preferem defender o catolicismo do que defender o evangelho de nosso Senhor e Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, eu espero essas obras com ansiedade, porque de fato elas vão ser refutadas, se não for por mim, mas por outras pessoas comprometidas com a verdade. De fato, muitos apologistas no Brasil, eles são praticamente analfabetos históricos quanto à reforma, praticamente. E quem sabe essas pessoas que pretendem fazer
essa ponte histórica dizendo que foi o calvinismo que destruiu as igrejas na Europa, talvez ele não venha a ser convencido da sua miséria histórica, ou seja, uma pessoa que não conhece absolutamente nada. Bem, os genebrinos de hoje, as pessoas de Genebra, são praticamente 17% somente de genebrinos que se dizem protestantes. Porém, eles têm a consciência de que sem Calvino e sem a Reforma, a cidade deles não teria sido mais do que uma pequena capital de província. Eles têm consciência disso. Quem não tem consciência dessas coisas são os pesquisadores brasileiros. Porque, vamos ser sinceros, né, pessoal? Brasileiro é um bicho desinformado. Infelizmente, não gosta de ler, não gosta de pagar o preço de estudar fontes primárias, né? Não gosta verdadeiramente, mas gosta muito de falácia, engodo e esse tipo de coisa, lamentavelmente. Isso transmite também para a teologia, como é o caso de Nathan Rufino e tantos outros. Bem, existe e perpetuam alguns mitos, já faz um bom tempo, né, pessoal? Se você pega esse livro bem antigo aqui da CPAD, de Eurico Baxter, a Introdução à Teologia Sistemática. Você vê aqui na página 238, por exemplo, vou ler aqui para vocês terem ideia do que Eurico Baxter ele se referiu ao calvinismo da seguinte maneira. Já no tempo dos apóstolos havia uma corrente doutrinária, a chamada doutrina dos Nicolaítas, Apocalipse 2, 6 e 15, e afirmava que a graça de Deus sobre os crentes é tão poderosa que até os atos dos homens, por mais terríveis que sejam, não os afastam dela. Importante salientar que Jesus afirmou que aborrecia tal doutrina. Aqui ele se refere à perseverança dos santos, e aqui ele está tentando dizer que o calvinismo é uma heresia, né, que é chamada por Jesus a doutrina dos Nicolaítas. Acontece que o seu Eurico Baxter ele não tem conhecimento de que os antinomistas eram combatidos também pelos reformados, assim como Lutero. É uma desinformação histórica, mas eles querem realmente adulterar, né, os fatos, infelizmente. Bem, existem outros mitos também que são perpetuados. Dentre eles, o mito de que John Calvino não mandava missionários pelo mundo, não gostava de evangelização, porque, afinal de contas, os eleitos seriam alcançados. O que essas pessoas elas perpetuam são mitos e falácias históricas. Até mesmo o livro da CPAD, A Tragédia da Guanabara, que é um livro assembleano, mostra aqui o grande feito que foi trazer Calvino, teólogos reformados para o Brasil. A ponto de estar escrito aqui nas primeiras páginas, que eles foram mártires aqui em território brasileiro, executados na trágica sexta-feira de 9 de fevereiro de 1558. O seu sangue foi a semente da Igreja Evangélica em terras da América. Tragédia de Guanabara. Dá uma lida aí, senhor Nathan Rufino. Dá uma lida aí, vocês que são apologistas. Vocês gostam de defamar, né, o calvinismo. Dá uma lida aí. Vai se esclarecer um pouco. Leia um pouco mais. Deixa de ficar só lendo revista Sentinela e Despertai e vê se vocês aprendem alguma coisa. Olha, vou dizer um negócio para vocês. Até mesmo C.S. Lewis, né, que era um grande apologista e não era monergista, ele declarou que o calvinismo, ele real é uma cultura e não somente uma teologia. E C.S. Lewis, ele compreendeu isso, que ele disse que a originalidade, a audácia da modernidade foi alcançada através do calvinismo. Então, é lamentável que muitos que se dizem apologistas, teólogos, conhecedores de grego, de hebraico, apologistas e pesquisadores, não se dão conta que eles estão defendendo muitas doutrinas romanistas. Se, por exemplo, estivesse vivo o senhor Aníbal Pereira dos Reis, que foi um ex-padre, ok? Um ex-padre, escreveu várias obras contra a Igreja Católica, né? Ele era um calvinista,
ok? O senhor Aníbal Pereira dos Reis, ele ficaria envergonhado da apologética que é praticada nos dias de hoje, que está aliada ao mundo das seitas e do catolicismo romano. É uma apologia deficiente, né? Infelizmente, eu também não conhecia a teologia reformada, fiquei por muitos anos estudando Sentinela e Despertai, e somente Senhor Jeová, Adventismo, e não saía dessas coisas, e não conhecia a teologia da graça, mas aprove Deus, olhando e lendo as Escrituras, conheci maravilhosamente o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a teologia reformada, ela é algo cultural, tá? É uma cosmovisão, onde a Europa foi totalmente mudada, a política, a arte, a vida orgânica da sociedade, a ciência teve um avanço maravilhoso, as leis de liberdade dos povos, e o avanço do reino de Deus, alcançando homens de todos os continentes através da palavra de Deus. Ora, se opor, né, ao calvinismo é se opor ao Evangelho de Jesus Cristo, porque a melhor interpretação é a monergística. Caso contrário, você vai cair nos pontos do catolicismo romano, não há como, né? Então, numa época onde o Evangelho, através dos reformadores, alcançaram e tiraram as pessoas da astrologia, das práticas supersticiosas da Igreja Católica, né? E já naquela época, Calvino, Lutero, eles tiveram muitos inimigos, né? Mas hoje, né, a Europa não é mais como era no século XVI, pois a maioria das igrejas fecharam as portas. Mas o calvinismo, ele não foi responsável por isso. Pelo contrário, foram milhares de almas salvas através do Evangelho reformado. O que acontece é que as pessoas, em nosso tempo, principalmente aqui no Brasil, onde impera a ignorância, e o brasileiro não gosta de ler realmente, principalmente fontes primárias, então, onde permeia a ignorância, as pessoas fazem caricaturas, logicamente, de uma doutrina, de um ensino, ok? Então, somente um ignorante de história da igreja, ou mesmo um opositor da fé reformada, mal intencionado, falacioso, né, recalcitrante para com a mentira, poderá fazer tal acusação de que foi o calvinismo que acabou com as igrejas na Europa. Isso é uma das maiores falácias, que eu espero que essas obras sejam publicadas rapidamente, para que eu possa, e outras pessoas, refutar essas grandes mentiras. Sabemos que foram variados os pensamentos posteriores à Reforma, como, por exemplo, a Revolução Francesa, que mudaram os pensamentos dos franceses e dos europeus a partir do século XVIII. Ou seja, os pensamentos humanistas da Revolução Francesa, no final do século XVIII, juntamente com a filosofia alemã e o liberalismo teológico do século XIX, que foram os responsáveis pelo esvaziamento das igrejas, e não o evangelho monergístico, né? Justamente porque essas ideologias elas são diametralmente opostas àquelas dos irmãos reformadores, né? Essas ideologias elas minaram a força do cristianismo na Europa. As lutas dos reformadores foram por uma causa pela glória de Deus e de um cristianismo purificado. Já esses movimentos humanistas da Europa, eles fizeram guerra por causa da glória do homem, sendo inspirados não pela mente humilde do Gólgota, mas pelo orgulho do culto a heróis. Existe até fotos, eu estive recentemente na CPAD, onde ali tinha fotos ali dentro de um livro da história da Igreja Assembleia de Deus que mostram igrejas que não eram reformadas, igrejas suecas que eram lotadas de pessoas, que não eram reformadas. Mas hoje essas mesmas igrejas estão vazias. Então eu poderia, com o mesmo raciocínio, dizer então que o arminianismo foi o causador da ruína dessas igrejas? Se nós seguimos esse raciocínio falacioso dessas pessoas, é o mesmo raciocínio que nós vamos chegar, ok?
Resumindo, somente um ignorante pode querer fazer uma tese destas, né? É como querer provar coisas que não se pode provar, como, por exemplo, o pastor Elias Soares, de uma maneira cínica e antibíblica, ao tentar desmoralizar a teologia reformada, tenta provar a salvação de Judas Iscariotes. Sobre Calvino, eu gostaria de dizer que nenhum personagem foi tão sistematicamente defamado, nem tão impiedosamente castigado, tanto em sua doutrina quanto em sua personalidade. Desde a sua época até o presente, mesmo que Calvino desejou ser enterrado numa sepultura anônima, pediu aos seus amigos, aos seus familiares, que aquela cova fosse guardada ali, esquecida em algum lugar, que ele não queria nenhuma pompa para o nome dele, mesmo assim, as pessoas ainda hoje acreditam que Calvino era um homem orgulhoso, presunçoso, ditador e por aí vai. Bem, foi até melhor que a cova dele fosse escondida mesmo, porque serviria apenas para os seus inimigos contemporâneos nos dias de hoje, né, peregrinar para Genebra e cuspir sobre ele. Para boa parte dos evangélicos dos nossos dias, Calvino é um perfeito megalomaníaco, uma figura sombria, né? Um homem retrógrado, né? Um homem que ensina um Deus irado, né? A sua vida, as suas doutrinas se opuseram à evangelização e às missões mundiais. São esses mitos que permeiam sobre a internet nos dias de hoje. Mas Calvino teve muitos inimigos, até mesmo na época que ele viveu. Calvino escreveu contra Sebastian Castellio nesta obra que você pode adquirir pela Cultura Cristã, onde ele refuta biblicamente aquele que era o ícone da tolerância, do amor, né? Então ele é refutado, assim como foi refutado muitas pessoas da sua época, através da Bíblia Sagrada. Variados livros mentirosos e falaciosos se levantam nos dias de hoje, dizendo que Calvino era o Papa protestante de Genebra. São livros recheados de histórias fictícias e até mesmo apresentado por canais de apologética, mas no fim são livros recheados de mentiras. Ele teve, João Calvino, muitos contemporâneos que foram seus inimigos, né? E muitos acabam servindo aquele evento de Serveto para querer desacreditar todo um edifício teológico, né? Mas muitas vezes essas pessoas são desonestas quando transmitem as suas histórias, juntam verdades com mentiras, e a gente não sabe o que é pior, se é falar logo a mentira ou juntar verdades com mentiras. Acontece que Silas Daniel, autor deste livro, ele é pastor assembleano, Arminianismo, a Mecânica da Salvação, ele escreveu, alguns anos atrás, um livro chamado A Sedução das Novas Teologias. Ele mostra aqui na página 253 e 254 que muitos usam de desonestidade quando querem tratar do evento de Serveto ou outros erros que os reformadores tiveram ao querer desacreditar toda a reforma protestante como um movimento e um mover do Espírito Santo. Então, o mesmo autor assembleano, ele é bem categórico ao afirmar as verdades sobre os reformadores que Natan Rufino, né, que não é um ignorante concernente à história da igreja, e tantos outros deveriam ler, para ver se aprende um pouquinho, pelo menos. Infelizmente, eu tenho visto até sites apologéticos, né, recomendando a leitura deste livro, né, da década de 1940, Uma Consciência contra a Violência, né, onde aqui Stefan Zweig, né, um romancista austríaco, tenta
desacreditar John Calvino. Mas este homem, que no final da sua vida veio a cometer suicídio, faz uma obra sem notas de rodapé, onde não pode ser provadas muitas das suas histórias. Mas livros como esses são recomendados até por sites apologéticos. Livros como este exaltam, por exemplo, Sebastian Castelli, por exemplo. Mas Castelli, que é aquele personagem que é o símbolo da tolerância, ele esconjurou Calvino, aquele homem manso que pregava tolerância, não era tão manso com os reformadores protestantes e para com aqueles que amavam a Bíblia Sagrada. Além disso, não acreditava no livro de Cantares como inspirado por Deus, portanto, era um liberal da sua época. Mas acontece que Sebastian Castelli, que é exaltado por muitos sites apologéticos, já foi desmascarado porque ele tinha uma convivência com um homem chamado Ochino. Este Ochino, ele era um ex-franciscano convertido, entre aspas, que escrevia constantemente contra a reforma protestante. E foi provado de que Sebastian Castelli traduzia as suas obras e praticamente todo o nome que ele fez, no caso Sebastian Castelli, o seu nome foi desacreditado e a sua lisura caiu por terra. Acontece que muitos militantes e apologistas usam essa mídia do século XXI querendo desacreditar a reforma protestante. Até mesmo no passado, Jimmy Swaggart, ele proferiu uma palavra contra John Calvino, dizendo que incontáveis multidões de perdidos ou seriamente prejudicados em seus caminhos espirituais e no relacionamento com Deus através de John Calvino. Então, no passado, Calvino teve vários inimigos, como, por exemplo, Hermes Bolzec, que escreveu uma biografia falaciosa contra John Calvino, e acabou este homem Bolzec voltando ele mesmo para o catolicismo romano. Bem, existe muitas pessoas que falaram mal contra o reformador genebrino, mas muitas das suas afirmações ficou comprovado que, de fato, eles falavam falácias históricas. Bem, muitos que depreciam Calvino, eles tentam puxar a reboque toda a teologia reformada e desacreditar a teologia reformada. Mas acontece que a grande verdade é que a reforma protestante foi atingida ali na cidade de Genebra no ano de 1536. E ali aquela cidade ela foi totalmente transformada, virando uma cidade-luz. Então, o entendimento também da disciplina eclesiástica fazia distinção entre a igreja e o Estado, de formas que a igreja medieval, a igreja católica, ela não poderia prever isso, mas aconteceu na reforma protestante. Então, queridos, Genebra, que era uma Sodoma e Gomorra, acabou se transformando numa Roma protestante, onde muitos refugiados foram salvos, famílias inteiras foram resgatadas da morte, das guerras que a Igreja Católica travou contra os protestantes. De 400 a 550 refugiados foram atendidos por John Calvino em Estrasburgo. Ele ali auxiliou, pastoreou os franceses refugiados, italianos, ingleses, ou seja, Genebra virou uma cidade-luz dos protestantes. A vida diária da igreja começou a ficar conhecida, onde uma cidade que era permeada pela imoralidade e crimes, ela foi transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. A taxa de nascimentos ilegítimos caiu acentuadamente, de 30% dos novos bebês recebiam nomes de personagens do Antigo Testamento. A cidade foi totalmente mudada. Genebra foi a cidade dos protestantes. Antes, uma cidade que era cheia de bares e bordéis, prostituição
e que os clérigos que ministravam ali, os frades, tinham uma vida dupla, um comportamento ímpio, e nunca conseguiram transformar aquela cidade. Mas através dos reformadores, aquela igreja cresceu e aquela cidade foi transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Os seus sermões de John Calvino, atraíam multidões. Sua pregação era penetrante. Em uma das cartas de Teodório Bessa, de 1561, para Guilherme de Farel, afirmava que mais de 1000 pessoas ouviam os sermões de John Calvino diariamente. Isso é um considerável feito para a sua época. Calvino também fundou uma academia em 1558. E a partir de 1541, foram travadas diversas lutas em Genebra para reestruturar o sistema educacional daquela cidade. Visto que o Estado estava empobrecido, então Calvino e mais os reformadores e os pastores apelaram para doações e foram feitas ali escolas seculares e escolas teológicas. O estabelecimento da academia foi em parte realizado por causa de desejo de suprir e treinar missionários evangélicos para o mundo todo. A academia tornou-se grandemente respeitada em toda a Europa. O grau concedido aos seus alunos era amplamente aceito e considerado em universidades de países protestantes, como, por exemplo, a Holanda. Historiadores católicos reconheceram a grandeza do que foi a reforma protestante para o ensino dos países europeus. A formação dada em Genebra era intelectual e espiritual. Foram grandes os feitos. Na época que John Calvino morreu, havia 1.200 alunos na escola e 300 candidatos ao pastorado no seminário. Uma média de 60 pastores eram consagrados anualmente e espalhados por toda a Europa e por todo o mundo para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, ele exerceu poderosa influência sobre a Europa e os Estados Unidos, a ponto de vários historiadores, como por exemplo Chevat, chegaram a dizer que Calvino, de certo modo, pode ser considerado o pai da Nova Inglaterra e da República Americana. O nome de Calvino é reconhecido entre muitos batistas, anglicanos, metodistas, igrejas independentes, agradecem a Deus pela vida de John Calvino. Até mesmo John Wesley, em uma obra de 1765, chega a comentar de que o seguinte, falando sobre John Calvino: creio que Calvino tenha sido um grande instrumento de Deus e era um homem sábio e piedoso, e não posso deixar de advertir aqueles que amam a sua memória, que deixem Serveto em paz. Contudo, se alguém deseja entender toda a questão, ela pode consultar o relato embasado pelo Dr. Charner de Londres. Palavras do Senhor John Wesley. Até mesmo os opositores devem reconhecer, que os heróis da fé, a maioria dos que são apresentados aqui, os personagens que espalharam o Evangelho pelo mundo, eram calvinistas. Então foi um dos grandes avivamentos que aconteceu sobre o planeta Terra, foi a Reforma Protestante. Odiada, menosprezada por variadas pessoas, inclusive as que eu citei aqui neste vídeo, mas acontece que eles não podem apagar o grande legado que foi a Reforma Protestante, porque depois da Reforma nunca mais houve um movimento parecido. Mas existe uma advertência bíblica para todo aquele que mente, que adultera, que prostitui, que adultera e faz cortes da história. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dirá falso testemunho contra o seu próximo. Por isso, somente pessoas ignorantes concernente à história da igreja e até mesmo em teologia, como Natan Rufino e tantos outros, falam no que não conhecem. Só conseguem enganar a si mesmos e outros cristãos incautos sobre a história eclesiástica
da igreja. Mas são especialistas, sim, na falácia e no engano. Sabem distorcer muito bem. E quando agem dessa forma, parece que a teologia que eles chamam de diabólica acabam eles mesmos se tornando diabólicos. Seus atos não conseguem frear os inúmeros cristãos que aderem às verdades bíblicas da doutrina da graça. E todos os dias cristãos evangélicos aderem às verdades da doutrina da graça. Eles não percebem que se comportam como bonecos na mão de Lúcifer. Mas saibam que mesmo que João Calvino tivesse sido tudo isso que eles dizem, um tirano, um ditador, um déspota, ou o pior dos homens que existiu, a grande verdade é que tantos outros, até mesmo os pré-reformadores, não dependeram de Lutero, nem de João Calvino, para acreditar nas doutrinas da graça. Esses apologetas, conferencistas e militantes atuais anti-doutrinas da graça são facilmente refutados pelas Escrituras, pois eles não percebem que seus pontos não é o evangelho que eles defendem, mas é o catolicismo romano. Se eles se dessem conta e lessem, como eu já li aqui, boa parte do catecismo da Igreja Romana, eles perceberiam que os seus livros que escrevem contra a fé reformada, na verdade, estão alinhados com Roma e com o pensamento das seitas. Portanto, eles não podem fazer uma boa apologética, porque a sua apologética é romanista. E a sua soteriologia é a soteriologia das seitas. Que muitos evangélicos possam ser libertos das heresias romanistas e voltar-se para as Escrituras e observar a soberania absoluta de Deus na Bíblia. Ler somente textos isolados e não entender doutrinas bíblicas não vai levar a nenhum outro caminho a não ser para Roma e para as seitas. Por isso que o Sínodo de Dort reafirmou através de variados teólogos tops que existiam ali na sua época as irrefutáveis doutrinas da graça que se encontram na Bíblia Sagrada. A não ser que entremos pelo liberalismo teológico ou neguemos veementemente as doutrinas bíblicas, nós vamos ter que reconhecer que o Evangelho é de fato a verdade quando falamos sobre as doutrinas da graça. Sobre Natan Rufino, irei fazer um estudo refutando suas falácias interpretativas que são apresentadas em 2 dos seus vídeos e será demonstrado novamente, assim como já foi apresentado em meus canais, que heresias ensinadas como o pastor Elias Soares, o Harry e tantos outros que distorcem as escrituras sagradas enganando milhares de pessoas, será mais uma vez desmascarado. Neste vídeo que nós fizemos, percebemos resumidamente que Natan Rufino de fato nunca leu nada sobre a reforma e faz espantalhos da doutrina de Deus. Mas nos próximos vídeos será demonstrado suas falácias interpretativas, pois, como sempre, sua teologia é aguada, sem sentido, e ficará demonstrado que ele precisa entender o que é monergismo para depois falar se é algo satânico ou não. O preconceito de Natan Rufino e de tantos outros não é praticar apologia imparcial e séria. Infelizmente, é retornar para Roma e para suas doutrinas. Por isso que Martinho Lutero, nas suas obras selecionadas, Debates e Controvérsias, volume 4, em português, ele rebate as doutrinas da Igreja Católica e refuta Erasmo de Roterdã com o seu livre-arbítrio, o que é tão enaltecido, Erasmo de Roterdã, em sentinelas das revistas das Testemunhas de Jeová. Mas não é enaltecido a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Bem, eu estou aqui para confrontar essas pessoas que mentem, adulteram, prostituem a história da igreja e ensinam uma teologia aguada, rasa e que necessita voltar para as Escrituras. Estou aqui também para ser refutado e aceito refutações. Quem quiser, até o presente momento, os meus opositores
não entraram em vídeos para me refutar. Não porque eu seja refutável, mas porque eles terão que refutar as Escrituras Sagradas, porque eu me embaso totalmente nelas. Então, queridos, está aí o vídeo. Até o próximo e nos encontraremos logo em breve. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na paz de Cristo e que Deus possa te guardar das heresias, das mentiras e das falácias, tanto teológicas como históricas. Fique na paz. Deus te abençoe grandemente. Amém.